Eu sou uma pessoa que ama arte e criatividade. Eu canto, eu desenho, escrevo, toco guitarra. Muitos desses projetos são de longo prazo, alguns são para a vida toda. Mas a nossa mente ela precisa sentir de vez em quando aquela sensação gostosa de missão cumprida. Hoje a gente vai trabalhar num pequeno projeto criativo, com começo, meio e fim. E vamos chamar isso de side quest. Side quests são missões em videogames que não servem necessariamente para avançar a história. Elas só estão ali para te divertir e rechear o jogo de conteúdo. A ideia é justamente essa. Vamos rechear a nossa vida com essa sensação de concretização. Pensa em algo que você gosta e tenta imaginar um projeto pronto, algo que não levaria tanto tempo assim. No meu caso, eu gosto de muita coisa. Isso vai ser mais difícil do que eu pensei. Bom, eu coloquei aqui algumas possibilidades do que eu gostaria de fazer, mas nada tá me deixando realmente inspirado. Então eu vou dar uma volta. Vim nessa loja para dar uma olhada, buscar algumas texturas, materiais e ver se encontrava alguma faísca de ideia. E no meio dessas coisas eu decidi que eu queria fazer algo relacionado a cinema. A minha primeira ideia tinha sido fazer um curta-metragem, porém como eu faço tudo sozinho, ia ficar meio difícil. Até porque, eu teria que gravar take a take, fazer todos os personagens, editar, colocar trilha, tudo isso seria por minha conta. E no momento não dá pra eu fazer isso. Então vamos manter a ideia do cinema e vamos ir para outro tipo de arte. Nesse caso a gente vai homenagear a sétima arte de outra forma. Eu decidi materializar isso com as minhas próprias mãos. Então, a minha side quest vai ser dar vida a um dos maiores símbolos do início do cinema. Eu vou esculpir a clássica e histórica lua de Georges Méliès, de A Viagem à Lua, de 1902. Para fazer isso, eu vou precisar de um disco de MDF, massa de biscuit e tinta. O primeiro passo foi fazer um desenho básico e recortar. Depois disso, eu vou passar esse desenho para o disco de MDF e escurecer a lápis. Bom, eu vim aqui fora por motivos de, massa, tinta, e já fiz isso outras vezes e sempre deu errado. E faz muito tempo que eu, na verdade, que eu não mexo com parte de escultura e essas coisas do tipo, então eu tô bem empolgado pra ver no que isso vai dar. Eu acho importante a gente ter esses projetos que são despretensiosos e que não tem nenhum objetivo específico, porque na sociedade que a gente vive hoje em dia, da forma como as coisas são, tudo virou pretexto pra ganhar dinheiro. E, nada errado com isso, né? Ganhar dinheiro é muito bom, mas aquele fazer por fazer vai se perdendo. Eu costumava considerar, por exemplo, a parte da guitarra, que é algo que eu faço com bastante afinco e tal, um tipo de hobby. Só que eu gosto de considerar diferente. Principalmente também, por exemplo, a criação de conteúdo aqui eu não vejo como um hobby, porque é algo que pode vir a virar um trabalho, coisa do tipo. Diferente disso aqui. Então, esses mini projetos são quase como uma pausa, sem perder a criatividade das coisas que a gente realmente quer fazer. E às vezes o que a gente quer fazer é uma lua feia de biscuit. Também, a parte da graça desse tipo de projeto é você não se preocupar tanto nisso ficar muito bom, sabe? Eu me cobro muito, no geral. Então, quando eu vou fazer um vídeo, eu quero que o vídeo fique muito bom, dadas as minhas limitações, claro, eu não sou nenhum profissional. Mas, dentro do que eu consigo fazer, eu quero entregar o melhor possível. E, às vezes, a gente não precisa ter isso em tudo na vida. A gente tem que ter, sim, esse tipo de pensamento. Só que a gente também precisa ter coisas em que a gente se permite ser medíocre, sabe? Não, eu desenho mal, tá, mas eu vou ter um caderninho onde eu vou fazer um monte de desenho que vai ficar ruim, mas vai ser um passatempo ali que eu vou fazer depois do trabalho, quando eu estiver entediado, quando eu não quiser ficar mexendo no celular. Porque eu tô nessa de querer diminuir o meu tempo de tela. Eu fiquei meio assustado quando eu vi que o meu tempo de tela tava mais de 10 horas um tempo atrás. Eu fiquei caralho, eu não percebo que eu fico tanto tempo no celular assim. Então, tendo uma rotina CLT, né, onde a gente não fica tanto no celular quando a gente tá no trabalho, eu tô com 10 horas de tela, algo tá errado. Eu preciso diminuir essa média. E aí foi aí que eu comecei a ir atrás de outras opções. Eu não quero ficar só mexendo no celular. Eu preciso de outras opções, eu preciso de coisas pra fazer. E foi uma jornada meio que de me reencontrar, sabe? Porque eu fazia bastante isso quando eu era mais novo. Isso aqui era o que eu fazia no meu dia a dia antes de virar um adulto, antes de ter minhas responsabilidades de adulto, ter dinheiro de adulto, esse tipo de coisa. Então a arte também tá sendo meio que um reencontro meu com uma outra versão minha que eu tive que deixar. Bom, agora ela tem um nariz, ó. Ela tá começando a ficar tridimensional. Eu vou fazer o corpo do foguete com papel alumínio e eu acho que isso vai me ajudar a dar uma economizada no biscuit.
Agora eu tô vindo com um boleador maior porque ela tá começando a secar. Então tem que vir com ele molhado pra juntar as frestas. Quando o biscuit molha, você consegue juntar e tudo fica mais natural. E eu tô dando umas apertadas também pra dar essa textura de lua, né? No começo, quando eu comprei as coisas, eu pensei, eu vou aproveitar pra dar umas dicas, né? Falando, se você quiser fazer também, você vai precisar disso, disso e disso e tal, mas eu não lembro de nada. Os youtubers da época do DIY ficaram decepcionados comigo. Bom, terminei de modelar a lua, agora é só esperar ela secar um pouco pra gente poder começar a pintura. Então, deixar ela aqui quietinha e esperar alguns minutos. No dia seguinte... Bom, estamos em um novo dia. Eu tinha esquecido completamente do fato de que a massa de biscuit ela demora pra secar. Ela demora algumas boas horas. Então eu tive que esquecer ela um tempinho, esperar secar pra poder continuar a pintura. Começar, no caso, a pintura. Agora eu tô passando uma camada de branco pra fazer meio que um primer, né? Vai ficar legal. E depois eu vou fazer vários tons de cinza pra ir fazendo a textura da lua. Então, como eu tava falando, essa questão das side quests, desse projetinho criativo, desse passatempo, vamos dizer assim, é algo muito importante, porque tudo na vida leva muito tempo. É muito importante, claro, a gente ter projetos de longo prazo, a gente ter coisas para evoluir, ver essa evolução acontecendo diante dos nossos olhos e tudo mais. Isso é muito importante, a gente tem que ter, de preferência até ter mais de um, só que também é muito importante a gente ter essa realização de ver algo pronto. E eu não acho que deva ser algo tão complexo, porque se tudo for complexo, dificilmente a gente vai terminar. Eu já tive 365 mil hobbies, sabe? Por aquela pessoa que abriu o TikTok, e aí eu vi uma pessoa fazendo um hobby muito legal. Eu vi uma vez um cara reformando um Super Nintendo de época. E eu tinha um Super Nintendo parado e eu tinha vontade de ressuscitar ele. Aí eu fui lá, comprei as coisas, desmontei ele inteiro, limpei por dentro. Voltou a funcionar e hoje em dia eu uso ele pra jogar. Aí eu pensei, caramba, é isso. Eu vou colecionar consoles antigos, vou comprar agora um Dreamcast, sei lá, alguma coisa do tipo, e vou ser o cara que restaura videogame. E aí eu só joguei um pouquinho de Mega Man X e depois disso eu só parei. Fiquei mais que satisfeito. Eu ainda tenho muita coisa pra jogar no Super Nintendo, então eu não queria, virar um colecionador compulsivo, eu não vi motivo pra continuar. Bom, a primeira camada já foi, vamos deixar isso aqui secar agora. Alguns momentos depois... Bom, agora eu vou passar um pouco fazer, na verdade, um pouquinho de cinza. Isso, um pouquinho de preto. Se pá que eu joguei demais. Não, consegui um tom legal de cinza aqui. O negócio é fazer sem muito compromisso com o sucesso. A ideia não é ser extremamente perfeccionista. Até porque se a ideia fosse ser extremamente perfeccionista, eu já teria arrancado tudo e começado de novo, porque, né? Mas a ideia é terminar, é ver pronto, é poder falar, pronto, esse aqui é um projeto, vamos fazer outro. Talvez até fazer o mesmo mais de uma vez. Se você tá nesse caminho criativo, se você gosta de arte, é muito interessante você pensar na possibilidade de você fazer. Eu tô errando. Continua fazendo, termina, e aí depois você vai olhar para aquela obra com outros olhos. Com olhos de alguém que já tem experiência. Pode refazer ela mais de uma vez, se for necessário. Isso vai ser muito mais produtivo para você do que você ficar apagando e começando de novo, apagando e começando de novo, apagando e começando de novo, e você não termina. Só que se você terminar, ficou uma bosta, errei aqui, errei ali, beleza. Agora você vai olhar para essa obra e você vai falar, tá, onde eu errei, onde eu posso melhorar. Primeiro tom de cinza, eu vou começar agora a escurecer e fazer outras camadas. Bom, eu sinto que eu tô chegando num ponto onde não tem muito mais o que eu fazer. Não por não ter o que fazer, mas por eu não saber o que fazer. Eu não ter o tato, tático, conhecimento pra transformar. Então, ele tá mais ou menos assim, ele já tá bem coloridinho. Ela, no caso, é a lua. Então, o que eu tô fazendo agora é meio que eu tô brincando. Eu tô só, eu jogo tinta no lugar, vejo se dá certo, aí não dá, aí eu jogo mais tinta e vou fazendo assim. Só enquanto não me dá a vontade de falar, não, beleza, realmente daqui eu não tenho mais o que eu avançar, então eu vou parar por aqui. Daqui a pouco, provavelmente, eu vou fazer isso. E terminamos. E ficou horroroso. Que coisa horrorosa! Ficou exótico, vai, pra dizer o mínimo. Foi muito legal fazer esse projeto. Foi uma coisa, assim, que eu tava precisando. É legal a gente... Eu vou bater nessa tecla várias vezes, né? Eu sinto até um pouco redundante falando tanto disso, mas é muito legal essa sensação. É muito legal a gente começar uma coisa e terminar ela no mesmo dia, um dia depois, tem um projetinho ali que dura 3, 4, 5 dias.
terminar e olhar e falar, caramba, pô, legal, tá pronto. Ter essa válvulazinha de escape dos nossos projetos de longo prazo, né? Principalmente para quem mexe com arte, mas não só arte, claro, né? A gente ter esse hobby pra gente também sair um pouco da nossa rotina, né? De CLT. Mas é isso, eu gostei bastante de ter passado essas 2 tardes mexendo nisso aqui, foi muito divertido, né? Eu não consegui filmar todo o processo, porque às vezes a gente só se concentra ali e eu não tenho tanta memória assim pra gravar um vídeo enorme de todo o processo, depois ir editando e tal. Eu preferi ir fazendo alguns videozinhos do processo em momentos-chave pra ficar bacana. Eu ainda vou passar uma camada de verniz no próximo vídeo, talvez vocês vejam como parte do cenário, talvez eu coloque ali perto da máscara de Major, alguma coisa do tipo, ainda não tenho certeza. Mas vai ficar por aqui. E eu pretendo talvez até fazer outro futuramente, pra gente ter um antes e depois. E eu achei bem legal isso, porque eu tô sempre querendo fazer alguma coisa assim, pra ter esse tipo de pequena realização e tudo mais. A ideia que eu tive é que talvez isso possa virar um quadro aqui, recorrente dentro do canal. E eu queria saber de vocês, o que vocês costumam fazer? Quais são os projetinhos que vocês fazem? Qual é o hobby que vocês têm aí? Deixa aí nos comentários que aí eu posso trazer um vídeo experimentando o seu pela primeira vez. E acho que vai ser legal ter essa troca aí com vocês, beleza? Mais uma vez, muito obrigado por assistir até aqui. Esse foi um dos vídeos mais longos, eu acho, aqui do canal. Tchau!